Olá pessoal, bom dia, né? Seja bem-vindo à nossa 16ª aula do nosso curso de Cálculo 4, tá? Neste vídeo, pessoal, nós vamos ainda tratar de campos vetoriais, né? Mas aqui a gente vai falar de campos vetoriais que são conservativos, tá? Em que sentido, né? Em que sentido a gente diz campos conservativos? Dentro da seguinte definição. O que seria um campo conservativo para a gente? Bem, pessoal, um campo conservativo vai ser exatamente um campo vetorial que satisfaz a seguinte propriedade. Ó. Vamos tomar um campo vetorial F em um domínio, por exemplo, U, né? Um domínio U do R3. Aí a gente vai supor o seguinte, ó. Se existir, né? Se essa U aqui, né? Se existir U, que é uma função de 3 variáveis, é uma função diferencial neste mesmo domínio, tal que, quando você calcular o gradiente desta U, o gradiente da U dá ou seja, retorna para o campo vetorial, observe, o gradiente da U é igual ao campo vetorial F. Dizemos que F é um campo conservativo, ou simplesmente campo gradiente, claramente motivado pelo fato do campo F ser escrito como gradiente de uma U, certo? Observe, essa U aqui é uma função escalar, né? Ou seja, é uma função que vai do R3 em R. E aí, quando você calcula o gradiente da U, né? Então, isso aqui dá pra gente um campo vetorial. E esse campo vetorial, ele é exatamente a F. Então, veja só. Você tem um campo vetorial F, e aí quando você vai poder dizer que esse campo é um campo conservativo? Se você conseguir encontrar uma U, tá? Tal que, quando você calcula o gradiente da U, dá exatamente o campo vetorial F. Deu para entender? Ó, vale essa igualdade. Existe, né? Se existe, né? Se U é uma função tal que, ó, quando você calcula o gradiente da U, ela dá o campo vetorial F, então, nesse caso, você diz que o campo vetorial F é um campo conservativo. Tudo bem? Então, acredito que deu para entender, né? Então, para que você prove que F é um campo conservativo, você precisa encontrar essa U, precisa determinar quem é essa U, tal que quando você calcula o gradiente dessa U, dá o campo vetorial F. Vamos entender melhor? E essa U, ela é chamada essa U, né, específica aí, ela tem um nome dado para ela, né, que a gente chama, né? Então, ela é chamada de função potencial, certo? Então, essa função potencial é muito importante nos estudos que vem mais na frente, tudo bem? Então, perfeito. Então, vamos lá. Olha, vamos fazer um exemplo que é para a gente entender melhor. Vamos imaginar que a gente tenha esse campo vetorial aqui, ó, F. Então, observe aqui a função F1, tá? A função F2 aqui, a função F3, tá? F3. E aí, queremos verificar se esse campo é um campo conservativo. Em verdade, a gente já está dizendo que ele é um campo conservativo, certo? Ó, esse campo vetorial é um campo conservativo. Por quê? Pois, olha só, esta função aqui, ó, essa função U aqui, observe, é uma função que envolve as variáveis x, y e z, tá? Envolve as variáveis x, y e z, assumindo valores em R, tá? Então, quando você multiplica esses números aqui, vai dar um número, certo? Ó, essa função diferencial em R3 é tal que, observe, quem é o gradiente dessa U? A gente já sabe que o gradiente ele é definido desta forma, tá? Ó, vai ser, você calcula a derivada de U em relação a x, calcula as derivadas parciais, né, da U, e aí ela em relação a x multiplica pelo vetor unitário i, ela em relação a y multiplica pelo vetor unitário j, e ela em relação a z multiplica pelo vetor unitário k, tá? Então, isso aqui para nós caracteriza o gradiente da U. Então, vamos fazer esse cálculo desse gradiente, ó. Quando a gente calcular a derivada parcial em relação a U, desta função aqui, de U em relação a x, quanto é que vai dar, pessoal? Olha, aqui, observe, ó. Quando eu derivar 2x² em relação a x, vai dar o quê, pessoal? 4x, certo? 4x, do 2ds, subtrai 1 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, 2 menos 1 dá x, tá? Mas, aí aqui, estou derivando em relação a x. Então, y e z é constante, você tira ele aqui para fora, tá? E aí, deriva só 5x, que dá 5, né? Então, vai dar mais 5
5YZ, certo? Então, mais 5YZ. Então, tá aqui, ó. Essa daqui é a derivada de U em relação a X. Agora aqui, ó, derivada de U em relação a Y. Então, isso daqui dá zero, né? Porque não depende de Y, tá? Isso aqui é constante em relação a Y. Então, como não depende de Y, então isso aqui dá zero. E aqui que depende de Y, você tira 5xz para fora, que é constante, multiplica e deriva só o Y. A derivada de Y é 1, então vai ficar simplesmente 5xy, certo? Perfeito. Agora vamos calcular a derivada em relação a z. Novamente, isso daqui vai dar zero, porque não depende de z. E aqui, né, você calcula em relação a z, 5xy é constante, você deixa aqui fora, esperando, né, aguardando, e deriva simplesmente o z. A derivada de z é 1, então vai ficar 1 vezes isso daqui, que dá exatamente 5xy, certo? Então, perfeito, pessoal. Olha, a gente calculou o gradiente da U. Quanto é esse gradiente da U? Olha o que ele deu. 4x mais 5yzi mais 5xzj mais 5xyk, certo? E observe, olha o nosso campo vetorial F. 4x mais 5yz, olha, 4x mais 5yz, certo? A mesma daqui. 5xz, olha, 5xz mais 5xy, 5xy. Observe, então o gradiente desta U aqui deu exatamente o campo vetorial F. Portanto, essa U é uma função potencial para F, e logo F é um campo conservativo. Por quê? Para esta U, você consegue escrever F como se fosse o gradiente da U. Perfeito? Então, acredito que deu para entender bem. Então, à luz desses comentários, tá? Dessa definição, a gente tem um teorema muito importante. Ó. Esse teorema fala exatamente o seguinte: ó, se você tem um campo vetorial F, né? Observe que ele é definido por 3 funções escalares. Um campo vetorial, e você pede que ele seja contínuo no domínio U, tá? Com as derivadas parciais de primeira ordem também contínuas, tá? Por quê? Porque você meio que precisa dela, né? Para calcular rotacional, certo? Se F admite uma função potencial, então o que a gente já está dizendo, pessoal? Se F admite uma função potencial, então já estamos dizendo que a F é escrita como gradiente da U, né? E que o campo é um campo conservativo, certo? Então, ó, se F admite uma função potencial U, então o rotacional dela é zero. Ó, então o rotacional de F, do campo vetorial F, é exatamente o vetor nulo para todo xy no domínio U, tá? Pessoal, o que esse teorema está dizendo para a gente, pessoal? E observe, né, que dizer que o rotacional é nulo nos vídeos anteriores, né? Eu comentei isso com vocês, né? A gente viu como é definido o rotacional, né? É um número enorme, mas para que esse rotacional seja nulo, eu comentei com vocês também no vídeo de rotação, quando eu falo de rotacional, essas igualdades aqui devem ser satisfeitas em 2, tá? Essas igualdades de 2 devem ser satisfeitas. E é por isso que a gente pede que as derivadas de primeira ordem sejam contínuas, tá? Para que elas existam aqui, ó. Porque a gente precisa calcular ela aqui no cálculo do rotacional. Pessoal, o que esse teorema está dizendo? Pessoal? Olha só. Ele está dizendo, sempre que a F, o campo vetorial F for um campo conservativo, porque ó, ele não está falando se F admite uma função potencial U, quando ele fala isso, está dizendo que existe U tal que o campo F é igual o gradiente da U, certo? Então ele está dizendo, se F admite uma função potencial U, ou seja, se F é um campo conservativo, então o rotacional precisa ser nulo, certo? O que isso nos dá, pessoal? Nos dá uma condição necessária para que o campo seja conservativo. Por quê? Se o rotacional não é nulo, aí você pode pensar dessa forma. Se o rotacional não é nulo, então o campo vetorial não é contínuo. Quer dizer, não é conservativo, certo? Porque sempre que o campo é conservativo, o rotacional é nulo. É isso que o teorema está dizendo para a gente, certo? Ó, sempre que o campo é conservativo, ó, se F admite uma função potencial U, ou seja, se o campo é conservativo, então o rotacional é nulo. Sempre que ele for conservativo, o rotacional é nulo, certo? Aí você pensa, se o rotacional não for nulo, é óbvio que o campo não é conservativo, porque para ele ser conservativo, o rotacional precisa ser nulo,
certo? Então, é uma condição necessária. Então, você pode fazer sempre um teste, né? Você calcula primeiro o rotacional desse campo. Se esse rotacional não for nulo, então você já sabe que esse campo não é um campo conservativo, à luz desse teorema, certo? Então, é exatamente isso que eu escrevo aqui, ó. Bem, a demonstração aqui ela vai ser omitida, tá? Não é, digamos assim, não é o nosso objetivo principal, mas é importante entender o resultado. Porém, ela pode ser encontrada, né, caso alguém tenha interesse, né, no livro da Diva Marília, né, Freire, cálculo C, na página 200, tá? Alguém tiver interesse aí, curiosidade. E, pessoal, como eu estava falando para vocês, em outras palavras, tá? Em outras palavras, este teorema diz exatamente o seguinte, ó. Para que F seja um campo conservativo, as equações de 2 precisam ser satisfeitas. Ou seja, as equações de 2 são essas daqui e elas nos dizem exatamente que o rotacional é nulo. Então, para que o campo F seja conservativo, o campo precisa ser... O rotacional precisa ser nulo, ou seja, as equações de 2 precisam ser satisfeitas. Então, o que você vai fazer inicialmente quando você pegar um campo vetorial? Você vai verificar essas equações, certo? Se elas forem satisfeitas, o rotacional é nulo. Mas o fato do rotacional ser nulo não implica que o campo é conservativo, tá? Só significa que ele pode ser, porque ele te dá uma condição necessária, não é suficiente. Vejam bem, né? A pergunta natural seria você fazer quando que esse teorema vale a recíproca, digamos assim. Sempre que o rotacional é nulo, o campo é conservativo. Porque aqui é uma ida. Ó. Você está dizendo que o campo é conservativo, então o rotacional é nulo. Mas se o rotacional é nulo, o campo é conservativo? Essa é uma pergunta muito importante, certo? E isso é uma coisa que a gente vai entender mais adiante, mas você precisa de uma hipótese a mais, tá? Ou seja, mais precisamente você vai precisar que o domínio que você está trabalhando seja um domínio simplesmente conexo, tá? Dentro de um sentido que a gente já trabalhou nas aulas anteriores também, tá? Aí vale a recíproca. Aqui esse teorema, ele é um teorema que fala de uma condição necessária. Então, para que o campo seja conservativo, o rotacional precisa ser zero. Precisa ser nulo, tá? Precisa ser nulo. Então, vamos entender melhor alguns exemplos aqui, ó. Bem, pessoal, usando o teorema, o que a gente pode afirmar a respeito dos seguintes campos vetoriais em D, tá? Então, o item A, ele nos dá esse campo vetorial, e o item B nos dá esse outro campo vetorial, onde o domínio é o R3, tá? Então, vamos lá. Então, inicialmente, a gente já viu, a gente precisa calcular, né, o rotacional. Então, ó, no item A, calculando as derivadas parciais, né, aquelas derivadas de 2 lá, ó, derivada de F1 em relação a Y. Ó, vamos ver aqui, ó. Derivada, a gente sabe que aqui é o F1, né? F2, F3, tá? Então, ó, eu tô derivando aqui em relação a Y, então vai dar 2x², né? Derivando a F2 em relação a x, ó, aqui só tem x aqui, então vai dar 5z, né? A derivada de x é 1, 5z. A derivada de F1 em relação a z, F1 em relação a z não tem, então dá 0, né? Não depende de z. A derivada de F3 em relação a x, aqui, então, ó, tô derivando x², então dá 2xy², certo? A derivada de F2 em relação a z, derivada de F2 em relação a z, certo? Então, ó, derivada de F2 em relação a z, ó, só tem um z aqui, a derivada de z é 1, então 1 vezes 5x vai dar 5x. A derivada de F3 em relação a y, tá? Derivada de F3 em relação a y. Então, ó, aqui vai dar 2x²y, tá? 2x²y. Então, tá aqui, ó. E, portanto, o rotacional não é nulo dessa forma. Por quê, pessoal? Olha aqui o 2. Para ser nulo, a derivada de F1 em relação a y precisa ser igual à derivada de F2 em relação a x. Derivada de F1 em relação a y, tá aqui, a derivada de F2 em relação a x. Ó, observe, só aqui logo já fura, né? Ó, essa daqui é diferente dessa, tá? Então, se isso aqui não é igual, a derivada de F1 em relação a y, a derivada de F2 em relação a x não são iguais. Logo, esse rotacional não é nulo, tá? Para ser nulo precisa ser igual, certo?
Então, o rotacional não é nulo. Dessa forma, eu posso afirmar para vocês, pelo teorema, que esse campo não é um campo conservativo ou gradiente. Ou seja, ela não admite uma função potencial, certo? Perfeito. Vamos ver o B. Bem, neste exemplo, o campo dado é contínuo, com as derivadas parciais de primeira ordem contínuas, em R3. E, além disso, né, observe, vamos calcular o rotacional dessa outra forma aqui, né? Então, o rotacional pode ser calculado por esse determinante, né? Então, aqui você coloca exatamente o seu operador, as derivadas parciais, e aqui você coloca exatamente a F1, F2 e F3, tá? Que é essa aqui, ó, F1, F2 e F3, tá? Foi o que eu coloquei. Então, o que é que você faz? Você exclui, né, a linha e a coluna e calcula o que sobra. A derivada em relação a x menos a derivada parcial de y em relação a x, que dá zero, né? Porque eu estou derivando em relação a y. E aqui só depende de x, então dá zero. Menos a derivada de z em relação a x2, 2x2. Também dá zero, porque eu estou derivando em relação a z. E aqui depende de x, tá? Então, ó, fica 0 menos 0 na direção de i. Aí fixa, né, o segundo e calcula, né? Aí aqui vai ficar o quê, pessoal? A derivada, ó, derivada em relação a x de x, que dá 1, né? Menos a derivada de z dessa daqui. Então, ó, essa daqui dá 0 porque não depende de z, e aqui dá 1, né? Então vai ficar 1 menos 1, certo? 1 menos 1. J. Mas, aqui na verdade era menos esse sinal aqui, tá? Era menos. Aí faz agora para a terceira, né? Exclui a linha e a coluna, calcula aqui a derivada de x em relação a x de 2x2, que dá 4x, certo? Dá 4x, menos a derivada em relação a y disso daqui. Essa daqui dá 0 e aqui vai ficar, a derivada de y é 1, vai dar 4x. Então vai ficar 4x menos 4x. Então, ó, você observa que essas derivadas aqui, elas são iguais, ó. São exatamente as derivadas lá do item 2. Então, ó, aqui dá 0 menos 0 dá 0. Aqui dá 1 menos 1, que dá 0 na direção de J. Aqui dá 0 menos, dá 4x menos 4x, que também dá nulo em relação a K. Então, isso daqui dá o vetor nulo, tá? Então, o rotacional é nulo. Portanto, esse campo, né, ele vai acabar se tornando um campo conservativo, que a gente pode ver mais adiante. Em verdade, como eu disse, né, a gente não poderia totalmente afirmar que ele seria um campo conservativo. Aqui eu estou afirmando porque eu já sei. Mas o fato do rotacional ser nulo, certo? O fato do rotacional ser nulo, ele tem tudo para ser um campo conservativo, porque ele vai assumir aí uma função potencial, certo? Perfeito, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é basicamente isso, apresentar para vocês a ideia de campos conservativos, né? E entender um pouco sobre essa função potencial aí. E na próxima aula a gente vai entender como a gente calcula essa função potencial. Tudo bem? Então, até a próxima.